Oi pessoal, aqui é a Gê Oliveto do Livros e Bolinhos e esse é o vídeo, a primeira parte do vídeo com as minhas leituras do isolamento, tá? Leitura do isolamento social é o nome certo, mas vai ficar com o nome Leituras da Pandemia porque chama mais atenção, pouquíssima gente chama de isolamento social. Na verdade nem é só isolamento, é distanciamento, tem uma diferenciação aí científica, mas deixa pra lá. Bom, como eu comentei no último vídeo da minha caixa de correio, a quarentena pra mim foi momento de altos e baixos em leitura. Quando a gente começou o isolamento, eu tava lendo um livro e eu levei, sei lá, um mês pra terminar o livro, por mil motivos. E aí depois disso eu emendei em outro livro que eu achei muito bom, aí eu li tipo 4, 5 livros seguidos num mês só, aí voltei a ler um, e aí voltei a ler 3 seguidos, aí, enfim, sabe, tá nesse ciclo. E uma coisa que eu tento aplicar a mim, porque falar é muito mais fácil, não se cobre tanto. Esse foi um dos motivos que me levou muito a repensar se eu queria voltar com o canal nesse momento, porque eu falei, cara, chega um momento que eu não consegui mais ler, o que eu vou falar, né? Mas eu pensei, sem desespero, vai fluir, eu vou dar um jeito, eu gosto de falar mesmo sobre qualquer coisa. Mas enfim, eu acho que isso é muito importante, gente. Cada um sabe a realidade que está vivendo nesse momento de isolamento, tá? Você não pode querer comparar a sua vida com a vida do outro nunca, tá? Mas não vamos falar de coisas grandes e grama do vizinho é mais verde. Vamos falar desse momento de leitura na quarentena. Porque tem gente que não consegue ter foco, né? Não consegue se concentrar. Tem gente que tá trabalhando muito mais. Tem gente que tá estudando muito, então precisa estar dedicado ali no EAD. Tem gente que tá trancada em casa com muitas pessoas, então é sempre muito barulho. Tem gente que só não tá afim. Então, assim, existem muitas variáveis. O meu caso nunca foi porque eu não estava afim. Mas de algum jeito eu não conseguia, aquilo se arrastava. E aí, de repente, desencantou e aí voltou a arrastar de novo. E eu simplesmente falei, cara, vou ler o que eu tiver que ler. Acabei comprando livros que eu queria muito ler, que eu ainda não consegui pegar. Mas a vida é o que é, né, gente? Então, eu vou dividir em 2 partes, essa primeira parte, o outro eu vou fazer na semana que vem. Vou mostrar pra vocês os 6 primeiros livros que eu li durante o isolamento. Primeiro livro foi da Jojo Moyes, O Navio das Noivas, que saiu aqui pela Intrínseca. Acho que tá dando pra ver, né, direitinho. Câmera, tá dando pra ver direitinho? Obrigada, gente, porque o Bruno tá me ajudando a gravar, porque eu não lembro mais como faz isso sozinha, só que ele tá no celular. Então vou ter que ficar perguntando. Tá aqui. Bom, estavam sentindo falta dessas coisas idiotas que qualquer outra pessoa cortaria do vídeo, mas eu deixo, né? Mas enfim, O Navio das Noivas é o livro que eu falei que eu tava lendo quando começou o isolamento. É um livro que pra mim já estava sendo arrastado antes e só piorou. Não só por conta do livro, tá, gente? É um livro que não é muito dinâmico. Ele conta a história de 4 mulheres, de várias mulheres, mas ele foca em 4 mulheres que estão num navio cruzando o oceano para chegar em outro país e encontrar as pessoas que elas amam, que são soldados, enfim. E a história inteira se passa dentro do navio. A parte toda principal da história se passa dentro desse navio, então você imagine centenas de mulheres saindo de seus países, indo para outro país para encontrar o amor das suas vidas, ou soldados com quem elas namoraram pouquíssimo tempo e casaram, enfim, de quem estão afastadas há muito tempo, e pessoas de todos os tipos, todas as classes, todos os credos, todas as educações. Então, enfim, o resumo do livro é esse. Tem personagens muito bons, muito fortes, tem personagens que você acha um saco, mas a história em si, eu senti que ela seguia na velocidade de um navio no oceano, sabe? Assim, ia. Gostei. Não é um dos meus favoritos da Jojo, mas foi uma leitura ok. Eu tenho todos os livros dela que saíram aqui no Brasil, tenho o objetivo de ler todos, mas confesso que alguns, justamente por não terem aquela paixão de outros livros dela, que eu senti lendo outros livros dela, eu tava até procurando aqui pra falar de alguns específicos, mas eu não sei onde estão. Tô arrumando a estante agora, né, gente? Enfim, eu não senti aquele ímpeto do Como Eu Era Antes de Você, que inclusive amei resenhas polêmicas do livro 2 e do livro 3, inclusive, que saiu aqui outro dia, eu tava relendo isso, morri de rir. Mas enfim, ela tem livros que me arrebataram de forma que esse não arrebatou, e ela tem outros livros que também fizeram isso.
tipo, um mais um que eu gosto muito e aí um outro que eu acho qualquer coisa. Então, eu não acho, a escrita dela pra mim não é unanimidade, eu não amo todos os livros, mas foi uma leitura legal. Porém, pegou o início da quarentena, então, sabe, foi aquele momento de o mundo tá mudando, não sei o que vai ser da minha vida e tô lendo esse livro. Bom, o livro que me tirou desse marasmo, dessa lerdeza na leitura, foi O Construtor de Pontes, do Marcos Zusak, que saiu também pela Intrínseca. É um tijolão, né? Pra quem tá acostumado a outros livros dele, gente, que são super fininhos. A Menina que Roubava Livros é maior, mas ele tem uma coleção, ó, de livros super fininhos. E aí vem esse tijolão. E ele não escrevia nada há muito tempo. Enfim, eu devorei o livro. A escrita do livro é deliciosa, a história é incrível, é emocionante, fala de temas muito importantes, principalmente família. Quem conta a história é um dos irmãos, é um grupo de irmãos, né? São irmãos que vivem juntos, por motivos que eu não tenho certeza se são spoiler ou não, mas prefiro não falar. São irmãos que vivem juntos e um dos irmãos conta a história da vida deles, focado em um deles, que é o Clay, que é o protagonista, né? Posso chamar assim. E, gente, é lindo. Ele fala sobre família mesmo, sobre irmandade, sobre superação. É muito emocionante, sobre perdão. E, cara, e o jeito que ele escreve, você não consegue largar. Você tem capítulos super curtos e tem capítulos mais longuinhos e você não consegue largar de jeito nenhum. Clay é um personagem cativante, mas o irmão que narra consegue tornar a história ainda melhor. E foi muito emocionante, chorei em vários momentos. E é um livro que eu recomendo muito, muito, muito. Lembrando, gente, que aqui eu não tô fazendo resenha, tá? Então não tô entrando em detalhes da história e tal. Tô só dando uma pincelada geral em recomendações. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber alguma coisa, você me fala, tá? Então, Clay e seus 4 irmãos são os personagens do Construtor de Pontes. E, enfim, recomendo muito mesmo. É uma história familiar, é um drama familiar, mas foi o que eu falei. Fala sobre autodescoberta, perdão, vou falar 1000 vezes sobre isso, porque não quer dizer que as pessoas se perdoam, mas quer dizer que trabalha muito sobre isso, sobre se perdoar, sobre entender o outro. É realmente muito incrível, recomendo muitíssimo, tá? Bom, o terceiro livro que eu li foi um livro... Gente, meu celular é de uma operadora de celular que tem parceria com um aplicativo chamado Esquilo. Eu nunca tinha ouvido falar. Esquilo, Skeelo, que é um aplicativo de livros, e eu descobri que eu posso pegar um livro por mês de graça lá. E aí eu tava, tá, o que eu vou ler agora? Depois Construtor de Pontes e tal. Tava olhando lá e achei As 5 Passos de Você. Eu fiz cola, gente, porque eu só tenho livro no celular. Da Rachel Lippincott, com Mick Dougherty e Tobias Diaconis. Enfim, As 5 Passos de Você tem o filme, que eu também assisti. Achei bem legalzinho, né? Ele tenta ser A Culpa das Estrelas ali, mas... enfim, o filme é bem bacana, mas o livro é legal. Não vou dizer que é levinho, né? Porque, enfim, tem a protagonista... boa parte da história se passa no hospital. A protagonista tem uma doença grave que é... gente, como é que chama? Aquele negócio do pulmão que a pessoa não tem dificuldade de respirar. Fibrose cística. Enfim, então ela e os personagens mais próximos dela sofrem disso. E a maior parte da história se desenrola dentro de um hospital, mas também é muito legal. É uma história sobre querer viver, sabe? Sobre não conseguir viver, sobre as coisas que você precisa desistir por motivos que estão além da sua vontade. Mas é um livro fininho, não é muito grande. Foi uma leitura bem legal, curti. Então, As 5 Passos de Você, pra quem não leu e quem não quiser ler. Quem achar que acho que vai ser meio sacal por conta de A Culpa das Estrelas, de outros livros similares, assiste o filme. O filme foi bem gostosinho também. Apesar do livro, como sempre, ser melhor e tal. Enfim, 4º livro foi o Verity, da Colleen Hoover, que saiu aqui pela Galera. Falei dele na semana passada. Ele é o primeiro livro adulto da Colleen a sair aqui. Ele é classificado com mais 18. Ele não é um romance,
no sentido Colleen que nós estamos acostumados, todos os livrinhos dela estão aqui. Mas, enfim, é muito interessante, porque o que acontece? Conta a história, tem uma escritora e estão em busca de uma ghostwriter para essa escritora. Ghostwriter é uma pessoa que vai escrever o livro para outra pessoa assinar. Basicamente seria isso, tá? Enfim, e aí nessa busca por uma ghostwriter, eles contratam a protagonista do livro e ela começa a mergulhar na história. É uma série muito famosa e ela tem que escrever a continuação. Ela começa a mergulhar na história, conviver no seio da família ali da autora. E é muito doido porque tem um livro dentro do livro. Existe toda a história que a Colleen Hoover está contando e existe toda a história que a autora que contratou a ghostwriter está contando. Então você lê o livro dessa autora, você lê os relatos, o diário, as coisas dessa autora, digamos assim. Você lê as histórias dessa autora dentro do livro da Colleen. E tem um quê meio macabro, sim, tem... os assuntos, os temas são mais pesados, acho que por isso que botaram mais 18, apesar de que assim, eu com 16 anos super leria de boaça, tranquila, 15 também, mas cada um sabe de si. E é um livro totalmente, como eu disse, totalmente diferente do que a gente está acostumado a Colleen, porém igualmente gostoso. O final é surpreendente, tem opa, como assim? Que é bem legal, então eu recomendo bastante. E principalmente assim, se você ainda não leu Colleen, não sei se é um livro pra você começar, tá? Porque você vai depois ler os outros e vai ficar meio... Hã? Mas assim, se você já conhece, investe. Eu acho que você vai curtir. Eu curti, não lia nada da Colleen já tinha um tempo, desde o último lançamento aqui, que eu não lembro se foi As Mil Partes do Meu Coração ou é assim que acaba, mas enfim. E aí li esse livro e fiquei, ai meu Deus, Colleen, vem o próximo. Inclusive ela acabou de lançar um livro lá nos Estados Unidos, enfim. Recomendo muito Colleen, vocês sabem que eu sou apaixonada, né? Tá aqui. Quinto livro que eu li, da Karen M. McManus, saiu pela galera, Mortos Não Contam Segredos, eu também mostrei aqui. É da mesma autora do Um de Nós Está Mentindo. Ele não é tão legal, foi ok, mas é um livro bem high school, eu achei. Basicamente, tem dois irmãos, voltam por motivos XYZ, voltam para a cidade onde a mãe foi criada, né? Vão morar um tempo com a avó. E assim que eles chegam, já acontecem umas coisas bizarras e eles descobrem que tem vários mistérios estranhos envolvendo aquela cidade. E logo que eles chegam, começa um ataque, uma perseguição às rainhas de baile. Sabe, rainha de baile de high school? Basicamente é isso, então é uma coisa bem mundo adolescente, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito maior, porque eles descobrem que, enfim, é uma coisa muito mais complexa envolvendo a cidade, então tem o passado da mãe, o passado da família, enfim, a avó, muitas coisas envolvidas, e sempre naquele negócio de você tem um ponto de vista de um, você tem um ponto de vista do outro, você não tem certeza do que é verdade, o que não é. Então tem aquela coisa de instigar. É um livro que, apesar de não ter amado, eu li bem rápido, porque você vai ficando curioso, as letras são grandes, é bem gostoso de ler, né, nesse sentido, confortável. Mas assim, não foi inesquecível, foi ok, foi legal pra quem gosta do estilo, pra quem gostou de Um de Nós Está Mentindo. É possível que goste também, mas Um de Nós Está Mentindo eu ainda achei mais legal. Então tá aqui. E o último livro que eu vou mostrar nesse vídeo, que já tá imenso, porque eu tô falando pra caramba, é o primeiro livro da série As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley, que é o A Senhora da Magia. Estou pensando em fazer um vídeo específico sobre essa série, mas não para falar necessariamente da série, mas para discutir um assunto que eu acho muito interessante, porém difícil, que é a questão da separação da obra do autor. Eu tenho esse livro há muitos anos, há mais de 10 anos, e eu nunca tinha lido, sempre quis ler, porque eu gosto muito das lendas do Rei Arthur. E aí, há pouquíssimo tempo, logo antes de eu começar a ler, eu descobri que a Marion tá envolvida num escândalo de abuso parental, enfim, acusações de abuso sexual, de abuso psicológico, físico, enfim. Ela é falecida, né, então não tem muito como se defender, mas né, eu sempre parto do princípio que a gente tem que dar razão à vítima num primeiro momento. Então, eu fiquei horrorizada, mas falei, cara, quero muito ler, vamos ler, vamos esquecer a autora, vamos tentar focar na história. Só que isso começou, né, a me levantar questionamentos que eu já tinha por conta do Woody Allen, né, o cineasta. Tipo, cara,
A gente separa, não separa, é certo, não é? Quem aí é fã de Johnny Depp? Eu não era já há um tempo, mas deve estar passando por isso. Fã de J.K. Rowling, gente, Potterheads, espero que vocês me entendam, é muito difícil, né? Como é que a gente vira as costas para a obra da J.K. Rowling, e não vira as costas para ela, né? Porque eu não quero, ela pra mim é bizarra, mas o que ela escreveu mudou a minha vida. Então, assim, quero fazer um vídeo sobre isso, então devo falar um pouquinho de As Brumas de Avon, mas vamos lá, voltando ao foco. Me avisem se vocês querem discutir isso. Bom, As Brumas de Avon conta uma das versões da lenda do Rei Arthur, mas o que é diferente nele Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, é que ele é contado do ponto de vista apenas de mulheres. Então as narradoras são sempre mulheres, seja a Morgana, seja a Guinevere, seja a Morgause, né, que é uma tia, a Igraine, enfim, você vai estar sempre ouvindo, lendo o ponto de vista das mulheres, vivendo na pele daquelas mulheres. E é muito legal. O primeiro livro eu li muito devagar, muito devagar. O segundo e o terceiro eu devorei e o quarto eu ainda não terminei, também tô lendo muito devagar, tô meio presa. Mas não é necessariamente pela história não, sabe? Eu não sei explicar. O primeiro foi um pouco pela história, demorou a engrenar, o 2 e o 3 muito bons. Mas assim, pra quem gosta, né, dessas lendas medievais, Rei Arthur, super recomendo. Tá aqui. No próximo vídeo eu falo um pouquinho dos outros livros que eu li. Então, basicamente é isso. Esses foram os livros que eu decidi mostrar nessa primeira parte do vídeo. Foram 6, né, porque o 5 Passos de Você não tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum, me fala o que você achou. Se você ainda não leu, me diz qual que você quer ler. Vamos conversar nos comentários. Adoro conversar com vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu sempre respondo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem com a segunda parte das minhas leituras da quarentena. Cuidem-se, se protejam, usem álcool em gel, usem máscara. Se puder, fiquem em casa e continuem sendo fortes, tá? Tamo junto. Beijo.